Fala, meu querido. Como Opa, é que você tudo tá? bom, mestre? Tudo Como é que bem? vai? Tô ótimo, tô beleza. E você? Tô bem, tô bem. Estamos aqui Uma honra, nessa. Diego, é uma satisfação enorme, cara. Entendeu? Pô, Beto. Não vou fazer declaração de amor aqui não, mas tu sabe que eu sou super fã teu, né, cara? Ah, cara, eu Tu que vai saber agradeço coisinhas mesmo. hoje que você não sabe ainda, né? Porque a gente tem uma vida muito atribulada e a nossa amizade é aquela que vai cruzando no tempo e no espaço, né? É Mas a isso gente aí. tentou para aquele papo longo, né? E hoje é uma oportunidade de ouro, viu? Tô adorando isso, viu? Mas tem umas coisinhas aí que você não sabe. Ah, Beto, fico feliz aqui, cara. Você sabe que é, o respeito é mútuo, é uma via de mão dupla. Você é uma autarquia no segmento de franchise no Brasil. Hoje, Beto, a gente ouve muito falar do empreendedorismo, a gente ouve enormemente falar de questões ligadas ao desenvolvimento econômico fora dos conceitos de praxe que a gente entende aqui nesse ambiente, que eu queria que o pessoal descobrisse que é o seu ambiente. Eu queria que você falasse um pouco quem é o Beto Filho, onde nasceu o Beto Filho, qual a sua conexão com a favela, porque todo mundo conhece o Beto Filho já bem-sucedido, o Beto Filho à frente de uma entidade da maior importância para o nosso país, é o Beto Filho de uma empresa renomada, mas e o Beto Filho, jovem, o Beto Filho rapaz, o Beto Filho raiz, que tem uma conexão com a base da pirâmide tão importante que eu queria dividir com essa nossa galera que nos escuta aqui hoje, Beto. Tá legal. Primeiro, o seguinte, né? Nós somos vizinhos. Eu sou do Complexo do Alemão, nasci no Complexo do Alemão, né? Você conhece muito bem a Rua Dionísio, né? Sim, Conhece muito bem a Cabriúva, né? Você conhece muito bem todo o complexo. Eu soltei pipa, vendi pipa, nasci no Complexo do Alemão, estudei no Conde de Agrolongo, você conhece, estudei no Gomes Freire de Andrade, né? Que nós estamos no colégio maravilhoso, sensacional. Então, nasci aí em 1957, né? Onde eu comecei aí a minha vida, uma família relativamente grande, meu pai, minha mãe e três irmãs, e nós morávamos numa casa de um quarto, né? Era quatro filhos na sala e o casal no quarto. Então, assim, a gente tem essa grata satisfação de conhecer muito, né, bastante a história, porque eu rodava tudo isso, né, conhecia bastante. Para você ter assim, umas passagens rápidas para a gente bater um papo, tá? Eu sim. desfilei 11 anos no Cacique de Ramos, tá? Auê, 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 quem não der para mim, lá na avenida, eu quero ver quem for fraco se arrebente. Eu não vou tremer, sou batizado, vacinado. O que que há? Eu sou o Cacique de É Ramos. isso aí. Eu não sei, né? Então, e fui soltador de pipa, tive equipe de som, dei baile de caixinha, fazia aquelas festas na Dionísio, que eram as festas juninas, que disputava as quadrilhas, né, que ia para Caxias, ia para o 500 de Caxias, para Vigário Geral, ia para o Lespan, ia para tudo quanto é lugar para fazer aquelas disputas com ônibus emprestado do 679, pedindo lá para emprestar o 679 para fazer. Então, eu tenho a minha raiz é ali, é toda a região, a Igreja da Penha, onde eu fui batizado, onde eu fiz catecismo, onde eu fui crismado, onde a minha mãe foi professora de catecismo durante 25 anos, né? E é nesse ambiente, Beto, que você começa a sua história de empreendedorismo? Exatamente, né? Que eu acho que o primeiro empreendedorismo meu foi vender pipa. Primeiro eu soltava, depois comecei a fazer. Minhas pipas eram boas pra caramba, disputadas, viu? Quando dava meio outro dia já estava tudo vendido, né? Vende fogos, que era uma, não era, Boa né? noite, Kátia. A Kátia tá dando boa noite aí pra gente. Fazer aquelas casinhas de fogos, né? Ia vender fogos. Depois eu me identifiquei muito na área de vendas e quando eu saí da Penha, né, comecei a aventurar fora, foi mais
assim, numa questão daquilo que a gente sempre fala aqui, você fala muito, né? O sangue do brasileiro voltado para o empreendedorismo é uma coisa fantástica. Dentro das favelas, dentro das comunidades, nas 11 comunidades todas dela aí, eu como fiz baile funk, era hot tape a minha equipe. No final, quando eu entrei para a faculdade, eu vendi para Furacão 2000. O Rômulo me comprou. Né? Outro dia eu encontrei com ele, depois de anos, fazendo uma academia ginástica. Rômulo, tu sabe quem sou eu? Ele falou, aquele menino que era da Manchete que me vendeu a hot tape. Ele lembrou, Olha, né? E a gente fazia aqueles bailes no Curtume Carioca, Centro Cívico Leopoldinense, Nolaria lá na Bariri. Né? Então, a gente tem toda uma história até eu chegar aos 17 anos naquela região, tá? E a gente acabou indo, então, num anúncio na Manchete, na Block, que era ali na Rua do Russell, né? Que é sim, sim, sim. maravilhoso. Inclusive, estive lá esse final de semana, né? Vendo um show lá, me amarrei, entendeu? E foi assim uma mistura enorme de entrar de novo naquele prédio, naquele teatro, depois de estar lá nos anos 80. Deu aquela emoção, né? Enorme, que tem uma história de início de vida ali danada. Só que ali tinha uma pegadinha. Quando botou o anúncio, eu queria ser jornalista, era meu sonho. E uma vez sentado na sala da minha casa, na TV preto e branco, meu pai era vendedor de eletrodoméstico, primeiro na Regal, que era da Penha, depois vendeu para a Brastel, ele foi para a Brastel, depois vendeu para o Ponto Frio, ele, né, acabou no Ponto Frio, a vida toda vendedor de eletrodoméstico. Falei, pai, qualquer dia eu quero ser igual esse senhor aí. Antes do William Bonner na Globo, era o Berto Filho, aquele que depois ficou anos fazendo locução no Fantástico, falando hoje no Fantástico. Todo mundo pensava de Moreira, mas era a voz do Berto Filho. Quando saiu o Berto Filho, entrou o William Bonner e está esses anos todos. Né? Aí meu pai disse assim, menos, meu filho, menos. Não sonha tão alto assim, não, que não é fácil você ir para a telinha e tal. Para encerrar o assunto do Berto Filho, foi um grande amigo meu, foi o enterro dele, estava nos últimos dias com ele e foi um grande parceiro, aquele cara que um dia eu nunca consegui ser igual a ele, mas pelo menos tive a amizade dele por muitos anos. Aí fui na Manchete, querendo ser jornalista, não sabia ir no centro da cidade, não sabia qual ônibus pegava. Olha que doideira, meu. Peguei um paletó emprestado de um primo meu que era xadrez. Queria até comprar esse paletó de volta, viu? Porque tinha que... né? Fui tremendo. Cheguei lá, o anúncio era Manchete Seleciona. Era para vender coleção de livro de porta em porta. Ia 400, 500 pessoas. Todo mundo pensando que quero ser atriz, ator, jornalista e tal. No final era para pegar os livros da Block e vender. E aí eu disse, cara, olhei para a esquerda. Sabe, né? A gente que vem do lugar de comunidade, né? A Não tem oportunidade tempo ruim, não tem é tempo o que ruim. então, vamos embora. E comecei lá. Tinha dificuldade de pegar o ônibus, para pagar o ônibus, para ir lá todo dia para o treinamento. Não tinha como, era para pagar o ônibus. Né? Aí comecei a treinar. Tudo que o cara me falava, eu escutava. Né? E disse, vou fazer igual. E um dia ele botou a pasta embaixo do meu braço e agora vai vender livro. Toma, vai para a rua. Bater de porta em Se porta. vira aí, se vira aí. Aí eu, tudo aquilo gravado, chegava em casa, ficava lendo aquilo um monte de vezes e comecei. Aí na vida tem uns estalos, né? Eu estava na Santa Clara, perdido lá em Copacabana, lá onde eu entro, com quem eu falo, com medo danado de falar com as pessoas. Aí vi um escritório lá de uma advogada, aí morrendo de medo eu entrei. Ah, eu queria falar com a doutora fulano de tal, porque eu li na porta, né? Aí a moça disse, o senhor quer o quê com ela? Diz que eu sou da Manchete. Aí ela daqui a pouco vai te atender. Quando eu entrei na frente da mulher, aquela mulher pomposa, bonita, toda arrumada, eu já tremi na base, já estava me derretendo, né? E era para vender o livro, para vender o livro. Quando eu abri o broadside, comecei a falar, eu gaguejei, deu branco, deu tudo, eu não conseguia falar. Ela falou assim, calma, menino, calma. Eu não sei se você vai me vender o que você tem aí. Mas você está trabalhando, você é um jovem, você está lutando. Faz a Então, diferença, né, Beto? faz o teu trabalho, fica calmo. Você não treinou lá para vir conversar com as pessoas e comigo? Mostra o que pode acontecer, eu te dar não ou sim.
mas o seu trabalho é honroso, você está lutando. Eu respirei, depois de um apoio desse, né? Eu disse, então vamos lá. Mostrei para ela, disse, eu não vou comprar para te ajudar. Que era um livro da ABL, da Academia Brasileira de Letras, que era um dicionário enciclopédico assinado por todos os acadêmicos, Pedro Calmon, Ivan Lins, Jorge Amado, Josué Montella, aquela turma toda. Eu adorei o livro, uma conjugação da manchete naquela época da Bloch, né? Muito famosa, com a Academia Brasileira de Letras. Aí eu fiz a primeira venda, eu disse assim, caramba, então se eu repetir isso um monte de vezes para as pessoas, eu vou acabar vendendo. E aquele piloto automático. Aí eu comecei a me empolgar, vendia, chegava lá, dinheiro na minha mão. Chegava sexta-feira, comissão. Eu tenho que acelerar, isso eu tenho que acelerar. E foi um produto do que eu já ouvi algumas lives tuas, como eu vi a última, né? A gente vai se transformando o tempo todo. Sim, E a sim, gente sim. né? Vai se virando, né? Entendeu? Verdade, verdade. Situação de autodidata, e começou tudo aí. De repente, eu me descobri, talvez, a veia do meu pai como vendedor, né? De eletrodoméstico, e comecei, aí, de repente, eu vendia mais que todo mundo, aí o Adolfo Bloch me chamando naquele auditório vermelho, que hoje é azul, né? Que tem outra empresa lá, né? Que comprou, e dizendo, campeão do mês é Beto Filho, me dando um troféu, isso 3, 4 meses depois. Então, Putz, eu estou sendo homenageado pelo Adolfo Bloch, recebendo. Para você ter ideia, eu me descobri tanto como vendedor, com 3, 4 meses eu já estava ganhando um bom dinheiro, talvez algumas vezes mais do que meu pai ganhava em um mês, e em 5, 6 meses eu estava andando de carro. para quem estava tímido, introspectivo e não Ah, tinha, pô, meu dinheiro, às vezes, era do pão doce, com aquele risquinho de creme em cima para levar para o Conde de Agrolongo, quando tinha. Minha mãe botou muita banana dentro do pão e botava açúcar e manteiga para levar para o colégio. Tá? caramba, Beto, que Então, loucura, né? isso é normal, ó, comer arroz com ovo centas vezes. Né? O prato do sábado maravilhoso é quando se pegava na aviária um frango, que minha mãe, eu que matava, eu que tinha que depenar, ela enchia de farofa, costurava, né? E botava na mesa com macarrão. Era o banquete. Né? Então, coisas que a gente... Então, a vida me proporcionou isso. Eu conheci os dois lados da história. Né? E a minha raiz sempre foi raiz. Né? Eu desfilo em escola de samba, sambo, né? Até hoje. Vou numa quadra, posso estar lá com o ministro em Brasília decidindo um projeto-lei para o franchise brasileiro. Posso almoçar no Fazano. Tenho certeza que eu entro na roda de samba em qualquer lugar da comunidade, no esqueleto, na caixa d'água, em qualquer local, vou sentar com meus amigos, dar gargalhada, bater papo, entendeu? Tocar Ô, um Beto, pra caramba e tal. Então, fala, meu início o, foi o Complexo do Alemão. E comecei como o, vendedor de livros, olha, entendeu? Beto, então isso é importante a galera saber, porque a gente fala tanto do exemplo desse ambiente que é a periferia, a favela, e você é um exemplo de sucesso, de crescimento, mas também de muita luta com toda essa história de transformação. Vem toda essa transformação, você imagina que você vai à editora com pensamento, mas é outro, mas enfrenta o quão grande é difícil alcançar os sonhos, mas também o quão é importante enfrentar a dificuldade na ausência do sonho e de transformar ela, né? Certamente naquele momento você tinha um outro pensamento, era a comunicação, era o jornalismo, mas naquele ambiente onde era o seu sonho, era o lugar do seu desejo, nasce uma oportunidade. Você não rechaçou essa oportunidade, mas foi transformando, transformando, e ela foi crescendo, e o empreendedorismo foi virando uma realidade, você foi buscando, se estruturando, e com segurança venceu dias difíceis e dolorosos, porque a gente que decide empreender, todos nós, a gente tem aqui um grupo grande de amigos e amigas que vai chegando e entrando, e com segurança pelo tema hoje, a gente tem aqui muitos empreendedores e empreendedoras, viu, Beto? E empreender não é fácil em lugar nenhum do mundo. Às vezes eu ouço dizer, empreender na base da pirâmide é difícil. Mas aí eu vou para a parte do meio da pirâmide e escuto o empreendedor dizer, empreender aqui é difícil. Aí a gente vai no topo da pirâmide e escuta o cara dizer a mesma coisa, empreender é super difícil. Ao fim e ao cabo, a gente acaba entendendo
Opa, oi, amigo, tudo bem? A gente acaba entendendo que empreender é sempre difícil. Muito. Empreender submete ao indivíduo que tem a vocação ou desejo e que briga para desenvolver o empreendedorismo, alguns sacrifícios, alguns dias, às vezes meses, e quem sabe até toda a vida de empreendedor, alguma angústia. Porque empreender é isso, você pode se organizar para o previsto, pode ter condição de enfrentar o imprevisto, mas você sempre terá que buscar uma fortaleza emocional muito grande. É assim, Beto? Muito. Você foi brilhante na tua colocação. Eu digo o seguinte, o empreendedor brasileiro, onde falta, às vezes, a educação e a cultura do nosso país, a gente está cansado de saber disso, né? Entendeu? Infelizmente está pior. Talvez um Conde de Agrolongo naquela época, um Ari Quintela, né? Um Gomes Freire de Andrade, era um colégio maravilhoso, né? Inclusive, na Ari Quintela, eu fui inspetor de aluno lá, carimbando caderneta e tocando sineta, viu? O que que acontecia? O empreendedor brasileiro, né, normalmente, na maioria dos casos, ele vem lá de baixo. Tá? Ele vem numa dificuldade enorme, ele se atira. Ele é igual o besouro. O besouro só voa porque ele não tem informação, né, de aeronáutica e aerodinâmica. Ele não tem asa para voar, pesado pra caramba, entendeu? Se você for ver pela estrutura dele, ele não deveria voar nunca. Ele só não voa porque ele não sabe o grau de dificuldade. O brasileiro, Sim, isso ele se atira. Ele vai, ele é autodidata, ele primeiro faz, depois aprende, uma coisa muito doida, né? Então, assim, como ele supera isso? E eu vejo hoje, né, inclusive eu vou te mostrar aqui em primeira mão, né, eu estou lá há 10 anos, presidente na ABF, né, e tenho essa honra, né, de estar lá no meio de um vamos dizer, um ecossistema de mais de 3.000 empresas, que hoje fatura mais de 200 bilhões ano no Brasil, que é um grande exemplo, é o quinto maior franchise do mundo, né? E que olha, eu tem não sabia disso, Beto. muito forte. Mas, no fundo, na essência, a Beto, é legal ser presidente da BF? Mas eu só estou lá, não é por nome, não é por glamour. Eu me formei em jornalismo, fui comentarista político, fui colunista fofoqueiro social durante 10 anos, entendeu? E fui escalando, né? Fui trabalhando, né? Formei na Gama Filho, e sempre eu via o seguinte: um dia você tem que devolver e retribuir tudo aquilo que Deus te deu, as oportunidades que a vida te criou. Claro que você lutou, teve sorte no meio, mas no final foi o quê? Sangue e suor, né? Sempre é sangue e suor. Sim, sim, Então, sim. hoje, o meu papel na BF é um papel social. Claro que é bacana você estar à frente do sistema de franquia, estar falando ali na mídia, aqui dando palestras nas universidades e tal, mas a essência o quê? É uma forma muito interessante, talvez seja a responsabilidade social, educacional, cultural que a gente tem, o meu modo de fazer as pessoas virarem a chave. É ir dar uma palestra na universidade, ou mesmo num colégio de segundo grau, e provar para aquelas pessoas que no dia que ele sair dali, na cabeça dele, ele não vai ter nada para fazer, não vai ter um emprego, o diploma dele vai valer muito pouco, porque depois que formou, o que eu faço? Aonde está o emprego? E dar essa Sim. oportunidade através do empreendedorismo, mesmo ele errando, mesmo ele quebrando uma vez, duas, três, em vez dele arrumar um subemprego, ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais, perder um tempo danado e até a validade do diploma dele, que ele se atire, que ele vai ter apoio, que ele vai ter suporte, que ele vai ter uma BF por trás, ele vai ter o franqueador atrás que pega o cara ali totalmente despreparado e vai dar uma orientação na atividade fim, mas entra marketing, entra gestão, entra liderança. Eu já peguei franqueado na minha rede, que é muito gozado. O cara diz assim, eu nunca vou ser líder, nunca vou ser empreendedor. Cara, confia em mim, tu não é mais... Confia, deixa eu tentar fazer você empreendedor. Eu vou, mas eu não vou conseguir. Aí o cara monta o negócio, começa a trabalhar, começa a empregar, começa a executar, começa a faturar. Beto, eu nunca vou ser empreendedor. Cara, tu já é, pô. Tu já tá rodando, Já tá rodando. já tá dizendo que está lá atrás. Tu já é um líder, né? Você já é um gerador de emprego e renda para o país. Em vez de você disputar o emprego, você está fornecendo emprego. Tu quer coisa mais mágica
de você pegar um desempregado, uma pessoa que nunca trabalhou, que saiu de um colégio, que não tem oportunidade nenhuma, e você vai dar, através de um processo motivacional, de orientação muito técnica, muito profissional que a BF tem, de fazer aquela pessoa se empoderar e ela pelo menos ter a coragem de arriscar, que saber que tem ali um ecossistema, que tem um monte de gente que vai apoiá-lo, que vai ensiná-lo, que ele vai poder progredir, e falar para ele, esse que está te apoiando já passou a mesma coisa que você passou. Todas essas dores... É esse, indo. É esse ecossistema, Beto, que você chama de força de promoção humana do franchise? É Exatamente. esse ecossistema? As pessoas acreditaram que podem, né? Eu posso pegar hoje uma jovem na comunidade, você sabe que eu fiz um projeto social nas comunidades de franchise, né? Que eu ia nas comunidades, como fui no Complexo do Alemão, fui na Rocinha, fui na Maré, com apoio de toda a comunidade, para oferecer microfranquia para aquelas pessoas desempregadas, sem oportunidade. Sentar na frente, o que é que esse cara quer aqui na comunidade? Acaba de entrar aí o nosso companheiro Giva, uma promessa do desenvolvimento com o Favela Express. Exato. Então, nós fizemos o Franquia para Todos. É para todos, né? É uma oportunidade. Sim. Você não pode ver como um glamour. Ela está ali. Eu ia para a comunidade como na Rocinha, lá na sede, sentava 500 pessoas na minha frente. E você começar aquele trabalho de mostrar que é possível e ver os olhinhos brilhando. Todas as perguntas que vinham, é uma coisa impressionante, inteligente, oportuna, de pessoas focadas, interessadas. Aí botava a GRI ali do lado para fornecer um crédito barato, um crédito negativo, oferecendo 15, 20 mil reais para a pessoa pegar o dinheiro sem ter garantia, sem nenhuma garantia a dar, entendeu? E com um juro negativo, para o cara começar o negocinho dele com as marcas de franquia toda lá. Aquela palestra que o cara, eu não sei o que esse cara quer aqui, 2, 3 horas depois, o cara estava discutindo qual é a marca que ele ia atuar, o dinheiro que ele ia pegar e começar um outro processo de vida. Tu acha que isso não dá uma satisfação gigante? Daquela época dessa operação com a franquia na base da pirâmide, você tem hoje algum empreendedor que aconteceu? Você mantém contato com eles? Eu não mantenho porque assim, né? A gente toca a feira de franquia. Acabei de Sim, vir da sim. convenção na ilha de Comandatuba com mais de 1.000 franqueadores. Um evento Eu vi. maravilhoso. O sistema de franquia se encontrou quase 3 anos depois da pandemia, né? Então, foi só um momento emocionante. Todo mundo ali passou sufoco. Nós tivemos problemas seríssimos. Fecharam-se as lojas, os shoppings. Tu imagina o sufoco do cara não ter o dinheiro para pagar o funcionário e o aluguel com a loja fechada. Aquele foi um momento, a pandemia foi um momento extremamente delicado no mundo, principalmente no segmento de negócio, mas também você entende que foi um momento de repensar, de analisar, de pensar estratégia? Teve também foi só ruim ou teve um lado, não bom, mas um lado que ajudou muitos empreendedores a alinhar e pensar o negócio? Efeitos colaterais positivos. Vamos esquecer que é um problema de saúde pública que afetou o mundo todo, afetou o Brasil, afetou todos nós. Sim. E o franchise também, lógico. Nós fechamos mais de 23 mil lojas. Nossa, Beto, que porrada! 23 mil lojas quer dizer quanto desemprego? Exato. Mas, em compensação, isso que você falou, o franqueador, vendo esse quadro, ele, como é o líder de um processo, ele está ali com seus filhotes, seus franqueados, né? Ele tem que abraçar todo mundo e dar soluções. Aí vieram coisas fantásticas que, inclusive, extrapolou o franchise. Nós, na primeira semana, quando fechou tudo, o que era de resultado do delivery de 3% a 5% no franchise, tipo área de alimentação e tal, subiu para 45%. E todos os outros mercados começaram a fazer a mesma coisa, a exemplo do franchise. Então, para esse negócio de velocidade, de pensar rápido, ele foi muito bom. O e-commerce disparou. A gente também criou, quer dizer, teve as perdas, mas teve a recuperação também e as ideias que ajudaram muito o Brasil. Tinha restaurantes de luxo, que não é do franchise,
que nunca pensaria de botar uma quentinha na moto para levar comida para alguém, que seria uma coisa, como eu vou fazer isso, né? Entendeu? Quer dizer que, Entrega até entre hoje. outras coisas, entre outras coisas, nasceu um delivery 5 estrelas até. Até. Sim. Não, perdeu-se a vergonha, que acho que é uma besteira, né? Entendeu? Sim. Hoje. Mas lá também eles viram o seguinte: na hora da guerra, aí você perde até um pouquinho o pudor, né? E, poxa, teu cliente não vem aqui, eu vou entregar lá na casa. Agora, quando bota numa embalagem, bota dentro de uma moto para levar para mim, é quentinha, né? Então, estava levando uma quentinha, né? Então, olha quantas barreiras foram quebradas, né, em cima disso. E o franchise foi muito rápido. Nós fizemos uma ação logo nos primeiros dias, eu apavorado, justamente porque ia haver muito franqueado quebrar, franqueador também e tal. Poxa, no papel de presidente aqui da BF Rio, o que eu faço, o que eu faço? Não, você quer gerar uma solução numa coisa que você nem tem a responsabilidade e ela é muito maior, é uma saúde pública mundial. O que você faz para resolver isso? Aí a gente ligou para um amigo, né, que lutava muito tempo comigo lá na Bodytech, né, fazia ginástica, era Sim, um sim. vice-presidente da Caixa Econômica Federal, a gente tinha, né, uma amizade de muitos anos, e eu liguei para eles, cara, é vice-presidente lá, eu disse, olha que sufoco, o que é que nós vamos poder fazer? Tem que salvar e tal. A gente conseguiu o primeiro financiamento, com menos de 10 dias, de mais de 3 bilhões de reais, que ficou disponível por franchise. Assim, o rombo não seria 30, seria 60, 70 mil, de 187 mil lojas que a gente tem em todo o Brasil. Seria Entendi. muito pior. Então, com isso, eles puderam pegar um dinheiro, pagar o condomínio, pagar o aluguel, pagar os funcionários, né? Começar o processo de delivery, comprar equipamento e tudo, e muitos viraram. Então, aquilo que você falou, na hora do sufoco, né, as soluções aparecem. A gente tem que se atirar em soluções, uma coisa que inimaginável. Quem é que conseguiu imaginar uma pandemia dessa, né? Até no Sim, momento que o sim. Brasil estava indo bem, estava numa fase, né, bem progressista e tal. Caramba, foi um banho de água fria. Aí, graças a Deus, com esse financiamento, né, com a cabeça dos franqueadores, muita ajuda, não tinha competição, não tinha concorrência. Se o cara tinha uma solução, ele passava na BF para todo mundo, para os outros gerenciar aquela mesma solução. Foi uma coisa muito bonita de salvar o sistema. Entendeu? Então, Beto, nesse universo, voltando a falar aqui daquilo inicialmente, que o empreendedorismo ele é presente na sociedade humana. Ele está intrínseco. Você não pode separar o desenvolvimento da sociedade humana, não estou falando sociedade, subdivisão de classe, categoria, formação econômica, não, falando da sociedade humana. Você não pode separar o empreendedorismo da história do desenvolvimento da humanidade. Então, o empreendedorismo sempre esteve ali, intrínseco. Ele vai se transformando. E nos últimos anos, nós temos debatido, eu e você, em muitos encontros, tantos outros de muitas dimensões, em pequeno ou em menor grau, em maior grau, o empreendedorismo na base da pirâmide. Nós temos algumas pesquisas que mostram uma relevância significativa de PIB. É claro que isso foi impactado pelo sistema pandêmico, mas também que está num processo de recuperação e reestruturação. Eu conheço empreendedores que fecharam, mas também conheço outros que não apenas abriram, mas alavancaram os seus negócios. E também existe no Brasil muitos empreendimentos, muitas startups advindas da favela que estão em ebulição para entrar no mundo de franchise. Já estão preparadas, inclusive, começaram a escalar. É claro que isso vai se despontar para os próximos anos, dentro desse processo de recuperação e transformação econômica. Mas, Beto, você, como especialista da área, você entende que o franchise, o movimento de franquia, com o nascimento e de elaboração de produto, penetração de mercado, pode ficar mais forte para os próximos anos na base da pirâmide, para as startups nascidas na base da pirâmide? Olha, pergunta maravilhosa. Veja só, o franchise tem um pouquinho mais de 30 anos.
no Brasil, tá? Ele começou do zero e hoje, para você ter ideia, nós já temos 2,7 do PIB em menos de 30 e poucos anos, Olha, 32. entrou aí a Poemen aí, tá? Um abraço aí, Edilson, da Poemen. Então, isso é uma coisa fantástica. Você veja, a medicina, a engenharia tem 2, 3, 4 mil anos, né, para chegar no Sim. resultado. 30 anos nessa linha do tempo é absolutamente nada, né? Então, para você ver qual é o grande primeiro emprego no Brasil para o jovem, o franchise é responsável por muitos deles, onde ele tem ali oportunidade na loja, onde ele vai aprender aquela convivência inicial empresarial de trabalho, né? De estar Sim. dentro do ambiente, né, profissional, dele sentir o orgulho que é produtivo, que tem o salário dele. A gente tem uma responsabilidade enorme, né, no primeiro emprego no Brasil. E quantos, né? Inclusive, vou te mostrar aqui, né? Que a gente fez no meio da pandemia, olha só. A gente resolveu, inclusive, contar a história do franchise num livro maravilhoso. Esse aqui é seu, tá? Sensacional. Tá? Opa, vou Aonde querer. assim, Beto, que legal, vai contar a história da. É porque ele é inspirador. Você vai ver empresas aqui que começaram 1, 2 funcionários. Como foi o caso da minha, comecei com 2 funcionários. E você vai Sim. ver histórias extremamente lindas, inspiradoras, como você pode começar do zero. Quase nenhuma rede de franquia, a não ser as internacionais, no Brasil, começaram diferente. Foi Então, por peraí. Só para eu inspiração. entender, você começa a Astral com dois caras? É isso? Quando eu era Dois jornalista, caras? eu falava sempre assim, caramba, eu estou aqui de jornalista, colunista, eu já tinha saído da Manchete, eu dirigi um jornal em Minas, porque a Manchete teve aquele problema da TV Manchete, em 83 começou a ir para o ralo, né? E aí eu briguei com o Adolfo Bloch. Nessa época, eu não era mais vendedor, eu já era gerente, master, superintendente lá na Manchete. Eu tinha 24, 25 anos. Aí, caramba, aí um dia falando com o Murilo Badaró, que era um ministro antigo aí de governos passados, falei, estou saindo da Manchete, isso aqui e tal, caramba, estou triste, adoro, isso aqui é minha casa e tal, mas estava já com problema. Tanto é que depois, por causa da TV, ela veio a quebrar, né? Entendeu? Era uma marca maravilhosa. Tinha mais de 12 mil funcionários. Aquele parque gráfico lá em Parada de Lucas, né? A coisa mais fantástica, né? Então, aquela tristeza e tal, eu disse, pô, tem um amigo meu que está maior sufoco no Triângulo Mineiro, que ele tem um jornal lá, está indo buraco abaixo porque ele politiza o jornal, ele bate em concorrente, ele tem um monte de empresa e o jornal ninguém quer ler mais e ele quer dar um jeito no jornal. E tu não quer pegar isso, não? Eu disse, vou lá. Eu nem nunca tinha ido no Triângulo Mineiro, Berlândia, naquela região, e fui lá conhecer. O cara realmente, o jornal dele parecia um porrete. Era só para dar cacetada, e eu fiz um trato com ele. Geraldo Luiz, eu assumo. Eu faço esse jornal crescer. Vou usar toda a experiência minha da Block, vamos reformular esse jornal. Só que toda vez que você se meter na pauta, naquilo que a gente está fazendo, no equilíbrio, né, de nós estarmos falando de notícias, não de Sim. concorrente, nem nada disso, eu te devolvo a chave. Cara, eu acho que eu devolvi a chave para ele 50 vezes. Porque toda vez que queria se meter, pô, tu está falando do meu principal concorrente. Tem um fato totalmente notório que foi causado por ele, merece estar lá ou não. É notícia. Não tem cara, não tem sexo, não tem idade, não tem nada disso. É uma notícia relevante, vai ter que estar. E aí foi nessa briga. Mas eu ficava sempre pensando, pô, sou diretor do jornal, virei colunista social por consequência, coisa lá da gente da Pen que se vira, né? A gente fez suplemento menino, suplemento agrícola, fez tabloide, aumentou milhares de assinaturas no Triângulo Mineiro. E tá, eu disse, mas eu preciso de um colunista. Era a época do Ibrahim Suede, aquela coisa. Tinha muito valor, né, sair na coluna social. Ainda mais uma sociedade mineira, né, clássica. Pô, Não, imagina. ainda tem, só trocou. Hoje em dia é você figurar aí nos grandes blogs, Instagram, ainda tá, Exato. ainda é. Na época, Se você conseguir figurar aí nos tubarões da mídia digital, você tem uma garantia de emplacar qualquer coisa. aí nós começamos a fazer as festas, os eventos, concurso de Miss. Aí, de repente, aí já virei promotor. Fiz show. Eu cheguei a levar a Xuxa naquela época lá no estádio e a Mangueira, entendeu? O Elcio era diretor na época, não tinha sido nem presidente ainda.
E ele foi com os ônibus lá no Triângulo Mineiro, que eu paguei seu Raimundo, né, que é o diretor financeiro, para levar lá 2 semanas antes do carnaval. Tu imagina o Triângulo Mineiro, lá para os Putz. anos 80, na véspera, ninguém acreditava que era o pessoal da Mangueira. Ainda bem que o Jamelão foi, que tirava qualquer dúvida. E aquele menino do pandeiro, o Serginho do Pandeiro, lembra? Que Lembro, tocava. lembro, lembro, lembro. Então, aí, se duvidarem que é a Mangueira, você imagina a emoção da Não tem Mangueira. como, pô, não tem como. A, Tinha ci- duas autarquias do samba, o Jamelão e o Serginho. Era a- grife e mangueira. então, a cidade não foi uma festa, um baile. A cidade, o Triângulo Mineiro, virou uma festa por causa da Mangueira. Sabe aquela coisa que Sim, todo sim. mundo ficou extremamente empolgado? Entendeu? Então, aí o meu prazer de estar ali, né, com aquela sociedade que eu já estava amando tanto. Inclusive, eu tenho os títulos de cidadania lá. Eu fui presidente de Rotary, eu fui da Associação Comercial, fui do Conselho de Segurança. A gente, né, vai se metendo em tudo, né? Então, eu Sim, tinha, sim. então eu fazia, tinha uma participação enorme, tem um carinho, um amor. É minha segunda cidade, é Triângulo Mineiro, maravilhoso. Pessoas Astral incríveis. nasceu lá, não? Nasceu lá, é mineiro, matou. Aí, na época, olha que história, eu não sei o nosso tempo, mas a história, ó, tu me bota para ir lá no baú, né? Eu vou fazer o quê? O que Não, que, não, não. É importante isso. que acontece? Na época, Sarney dava aquela inflação de 50%, 60% Pô, localmente. Tu lembra disso? Se comprasse papel em dólar para o jornal, né, aquelas turbinas gigantescas que precisava de máquina para botar, né, para rodar, é, você, se comprasse todo mês, o jornal quebrava em 3 meses. Como é que ele ia pagar aquela inflação? Você tinha que comprar muito, estocar e ir usando para sobreviver ao jornal. Porque é impensável, inimaginável, né, você estar com a inflação de 50%, 60% ao mês. Aí arquivava lá. Quando a gente ia usar aquelas turbinas de jornal, estava ruído de rato, barata, cupim, caramba, estragava um monte. Aí vem os sites do jornalista, sem Google, sem nada. Eu disse, caramba, vou chamar uma detetizadora, uma empresa de controle de pragas. Não tinha lá na região. Aqui no Rio, mal tinha, era uma coisa muito iniciante, porque é pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, que na Primeira Guerra, os americanos, vendo que morreu muita gente no fronte, muito mais de doença do que de tiro, na Segunda Guerra ele inventou o DDT para botar nos uniformes, como se fosse um repelente, botava nos caras. Então, aquilo que se morreu na primeira, morreu muito menos das doenças tropicais, né? Dos mosquitos, da sim. e tal. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, americano não é bobo nem nada, a gente tem que dar mão à palmatória. Eles falaram o seguinte: e agora acabou a guerra, o que é que eu faço com isso? Aí eles deram conotação comercial de começar o controle de pragas. Então é uma atividade novíssima, tem pouco mais de 70 anos, lá nos Estados Unidos. E aqui era uma coisa nossa, ninguém falava, ninguém nem sabia o que era isso. Aí eu fui pesquisar sem Google, sem nada. Imagina, jornalista saber de entomologia urbana, né? Saber sobre as doenças, são 10 cadeiras acadêmicas que tem na minha área, né? Engenharia química, agrônomo, biologia, zootecnia, nutrição, médico sanitarista. É complexo pra caramba, barato e rápido, dá trabalho pra caramba, né? E a gente começou, mais uma vez, de autodidata, de jornalista, foi entrar no mundo da entomologia urbana. E comecei com 2 funcionários, praticamente sem saber nada, não acertei erro, e quebrei 3 vezes a minha empresa. Olha, Porque eu sabia um pouco de comunicação, sabia de vender, né? Aprendi lá na Manchete, fiz faculdade. Mas eu não sabia de entomologia e nem de empreender. E aí a dificuldade, né? Eu sabia que o negócio era bom, né? E é bom mesmo. Você veja, em 10 milhões de anos, qual é o principal predador do ser humano? Não é hipopótamo, leão, não é jacaré, nem nada disso. São as pragas, são as doenças, os mosquitos, né? Você vê sim, lá, sempre foi. né? Da Europa se dizimou do quê? Né? Você teve lá, né, os problemas com os ratos, matou 2/3 da Europa, peste negra, né? Então, É. quando você chega agora também, mais uma questão de vírus e bactérias, a história da humanidade vem pautada sobre tudo isso. Tanto é assim uma curiosidade, por que às vezes uma mulher, um homem
vê um pitbull, vê um animal grande, não se assusta tanto. E eu já vi muito showzinho de muito homem e muita mulher com uma barata fazer um tremendo escândalo. Porque está enraizado na tua história, no teu subconsciente, na tua história humana, em toda O a tua DNA. genealógica, que você foge dos teus predadores. E sempre as pragas foram. Por isso a reação do ser humano com uma barata, com rato, porque foi o predador natural que sempre matou muito mais do que qualquer coisa na humanidade, né? Você tem aí febre amarela, um monte de coisa, né? E Um monte de começou coisa. como um autodidata a conhecer. Então, hoje a gente tem uma rede a nível nacional, a gente atende mais de 11 mil contratos no Brasil. Tudo que você come na tua casa, você pode ter certeza. De 50% a 90% nós cuidamos. As grandes marcas que você conhece no Brasil, né? Os grandes hotéis, os grandes shoppings, indústrias hidrelétricas, plataformas de petróleo, avião, aeroportos, esses projetos de engenharia de controle ambiental, a gente virou um especialista e hoje no mundo nós somos uma das principais empresas. Recentemente eu estava pousando aqui no Galeão de Salvador, estava vindo de Salvador, quando passou por mim um funcionário com o uniforme da Astral com um gavião na mão. Ele Então, estava com um gavião na mão. Explica um pouco o que ele estava fazendo com aquele gavião porque no aeroporto. você sabe que nós temos uma praga que é exótica no Brasil, como o rato, que é o pombo a pomba, depende do estado que a gente está, né? Que a gente chama de pombo, né? Então, Sim, o pombo é um rato voador, que é exótico, não é da nossa fauna, muita coisa não é da nossa fauna, da nossa flora, tá? Então, o que que acontece? Ele é invasor, é asiático. Então, ele é uma praga, porque ele não tinha um predador natural. Que tu vai em Copacabana, a gente trata daquele hotel mais famoso do mundo há mais de 30 anos, você sim, vê sim. o estilo dele gótico é cheio de prateleirazinhas e você não vê puleiro de pombo ali, porque a É empresa. verdade. Mas a criança é lotada. E as pessoas ainda dão alimento, né? Porque tem aquela questão por um país católico, tá na Umbanda, tem um monte de a pomba, tem um valor impressionante na religião, não é isso? Então as pessoas Sim. protegem e vão lá, dão milho e tal. Só que tem tetraplagia, os 57 pulgas e piolhos que tem no rato, tem numa pomba, ele pode causar uma série de doenças, inclusive mortal. E ele é altamente perigoso, porque, como aí voltando para o que você me falou, está no aeroporto, entrou numa turbina do avião uma pomba dessa. O que pode acontecer? Não precisa muito para saber, não é verdade? Sim, Imagina o risco sim. no aeroporto de ter. Então, aquele tipo de falcão é um controle natural, porque aonde ele vai a voo, as pombas fogem porque ela também tem predadores naturais. Então, Ah, controle entendi. natural de pombos para afastar das aeronaves e, claro, do público, do aeroporto. Suja muito, né? Então, vai num ar-condicionado em Copacabana, ela faz as fezes, aquele pozinho branco seca, entra no sistema de ar-condicionado, você respira, você pode ter a tetraplegia e morrer, você não vai curar. Tá certo? Olha, Então, Beto. tem um risco danado e os riscos da praga, por exemplo, só alguns números do nosso tempo. Hoje nós temos, em média, por estimativa no Rio de Janeiro, 225 baratas por habitante e 18 ratos por habitante. Daqui a 10 anos, Nossa. mesmo com o crescimento da população, esses 225 vão representar 300, proporcional ao crescimento da população. Então, quanto mais vão desmatando, tirando, né, o ecossistema, derruba, faz prédio, faz monocultura, aí você faz área que não tem rede de esgoto, não tem rede pluvial, você tem lixão e tudo, a proporcionalidade de crescimento das pragas é muito maior do que a proporcionalidade do crescimento da população. Então, a gente tem certeza, a gente não sabe os números da economia de nada. Mesmo na Sim. pandemia, que os números derrubaram, a proporcionalidade nos últimos 10 milhões de anos do crescimento da praga é a única coisa que você não consegue diminuir, porque a população cresce. E ela não vai passar fome, vai ter que produzir alimento, não é isso? Mesmo com a alta tecnologia da produção agrícola, tudo isso, as pessoas têm que comer. E quando você causa isso, você tem que ter a moradia, você tem que ter o alimento, vai crescer rede de supermercado, de mercados, de lixo, e você tem um aumento, infelizmente, isso é progressivo, a gente estuda isso a vida toda. Dentro da Entendi. Ô, a gente, Beto, né? Fala, vamos querido. falar um pouquinho aqui a questão do impacto de geração de renda
principalmente no segmento de fornecedores e pequenos produtores para o segmento de franchise, de franquia. Como eu dizia para você, a gente vê hoje significativamente o desenvolvimento do empreendedorismo na base da pirâmide, que vai ganhando índice e níveis qualitativos, vai ficando cada vez melhor, o empreendedor vai buscando cada vez mais entendimento do seu negócio, do negócio que quer abrir, vai se aprimorando, vai fazendo uma curva muito importante, mas ainda a maior no empreendedorismo é o fornecimento de serviço ou produto de terceiro, não do produto próprio ainda, o que é um grande sonho, que a base da pirâmide cresça como empreendimento, como empreendedorismo, desenvolvendo seus próprios produtos, ou colocando seus próprios produtos no mercado, me corrigindo, porque existe já empreendedores produzindo em entranhada qualidade produtos que podem estar em qualquer segmento do nicho comercial de mercado. Mas ainda a maior é a entrega de serviços ou a distribuição de produto de terceiro. Para esse empreendedor, para esse pequeno empreendedor que trabalha com a questão de serviço ou da entrega de produto de terceiro, a área de franchise é extremamente importante. Olha, você me deu uma deixa para eu responder uma coisa lá atrás que eu não tinha respondido, tá? O sistema Sim, de sim. anos cresceu suficiente. Antes da pandemia, nós faturávamos 187 bilhões ano, antes da pandemia. Tá? Em A nível 2019. Brasil, nível Brasil. A nível Brasil, tá? Mais de 3 mil marcas, que é um faturamento que ajuda muito o país, né? Uma É o circulação PIB. Pô. enorme. Nós tivemos uma baixa incrível durante o 2020 e 2021 com a pandemia. Esse ano, a gente abate 200 bilhões de faturamento. Tudo que se perdeu durante a pandemia, a gente já superou de 187 indo para 200 bilhões. A Pô, gente então mais do que recuperou, que está crescendo, né? Isso é então, importante. recuperou o que baixou, como voltou. Tanto é que a nossa perspectiva de crescimento para esse ano no sistema de franquia era para cerca de 8,5% a 9% ao ano, esse ano. Nós já corrigimos para 12%, já estamos chegando no final do ano, tivemos que corrigir. Então, voltou para os 2 dígitos. E isso é uma máquina que atrai os outros mercados e empolga, voltando, que a gente está aí, né? Todo mundo fala do novo normal. Aquelas Sim. criatividades todas que você muito bem falou, o pessoal repensou, as marcas vieram diferentes. Ela enxugou, ela diminuiu custo. Enquanto estava no sufoco, sabe como é que é a época de sufoco, né? Quando você está É. com a ladeira cheia, tu detona. Mas se tu tiver uma dúzia de ovos para passar uma semana, tu vai calcular muito esses ovos para comer. Pô, e vai ter uma puta de uma criatividade com eles. Tu vai olhar ovo a ovo e isso aconteceu. A gente olhou, enxugou a máquina, às vezes diminuiu. Ah, isso cabia numa loja de 200 metros quadrados, por que não 100 para pagar menos aluguel, menos taxa, né? Com modelo mais enxuto. E hoje nós temos a oportunidade de ter a microfranquia, são mais de 500 no sistema de franquia brasileiro. Então Onde explica um pouquinho essa coisa da microfranquia. A é... microfranquia é muito interessante. O nosso público aqui de empreendedor, Beto, certamente terá muito interesse em entender a microfranquia, pela possibilidade de tê-las ou pela possibilidade de absolvê-las. Sim, mas tem total capacidade de tê-las. Qualquer um que está te assistindo pode ter. Ah, o cara pensou agora, eu não tenho Nos dinheiro. assistindo. Tá, eu não tenho dinheiro. Primeira coisa, né? Eu não tenho dinheiro, não Sim. tenho capacidade. Não, você tem dinheiro e você tem um monte de gente altamente capaz, interessadíssima em te qualificar, em pegar na tua essência e fazer coisas que você mesmo não imagina que você possa fazer. Você fez, eu fiz. Qual é a diferença? Nós viemos da mesma raiz, da mesma base, não é? Sim, Passamos do verdade. mesmo pouco, na é verdade? De Verdade. comprar um conga para ir para o colégio, só ganhando no aniversário, uma vez por ano, botando papelão dentro do sapato, para chegar faltando um mês e a água entrando no sapato. A gente sabe o que é isso, Exatamente. não é verdade? Então, o É que verdade. ocorre? Sim, o cara vai dizer, todo mundo é produto do mês. Se você quer ser uma águia, você tem que conviver com águia, não tem que conviver com galinha. Então, você tem que se misturar com as águias.
Porque o processo de osmose é muito fácil. O cara diz, eu não tenho condições. Aí vem um diz, você tem, está aqui a informação, vai comigo, faz comigo, olha que o outro conseguiu e fez. Não muda. Vai mudando o motivacional, Sim, a sim. criatividade, a informação. Você transforma pessoas. O franchise tem essa capacidade de modelar pessoas diferentes, com visões diferentes, com capacitações diferentes. Quando o cara pega no tranco, sabe como é que é? Não tem lugar mais empreendedor no mundo que as nossas cento e tantas, quase 200 comunidades que a gente tem aqui, né, no nosso Rio de Sim. Janeiro, não é verdade? Todo mundo ali dentro empreende, vai vender um salgadinho, vai vender uma coxinha, vai vender pipoca, vai vender sacolé, não é? Vai costurar uma roupa, vai fazer uma Não, bainha. e nós estamos na era do gourmet, né? Você acha que isso não é empreender? Cuidando de famílias, botando comida na boca, levando para o colégio, sem a estrutura de um registro, sem o apoio, sem a informação. Imagina esse sangue empreendedor desse cidadão, se for bem orientado, levado para o caminho certo e economizando erros que ele cometeria sozinho, porque quem está lhe ensinando já passou por isso. Na verdade, então é muito mágico. E a gente está lá esses anos todos com esse propósito de transformar vidas. Não tem coisa melhor. Se eu for numa universidade, der uma palestra, que os alunos estão lá assistindo, não sabem o que vão fazer. Se eu tirar meia dúzia dali, que saltar para o empreendedorismo e vão fazer sua vida, eu já ganhei o dia, já ganhei a palestra, vale muito. Então, a gente tem essa vontade de dar essa transformada num país que falta oportunidades. Mas as oportunidades também existem. A gente tem que cavar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ser atrevido, a gente tem que se atirar. Né? Você Então, tem. Beto, você trouxe um tema da maior importância. Esse tema é super importante, que é do ir atrás, do buscar, do cavar, do superar, mas também para isso tudo é a possibilidade de você encontrar as condições adequadas. Eu vou te fazer uma provocação aqui. Vamos lá. A gente, por esses dias aí, estamos muito corrido. Mas depois do dia 20 de novembro, eu vou estar mais suave. Eu quero sentar com você e vamos nós dois pensar em elaborar uma feira 100%. Uma feira suave, 100% para micro franquia e startups com potencial para gerar franquia na base da pirâmide, favela. É claro, não é nenhuma novidade isso, já foram feitas algumas, mas eu quero muito sentar com você e trazer muitos companheiros que estão nos vendo aqui para uma mesa de diálogo e a gente elaborar uma em condições abertas. Porque, olha, Beto, vou dividir com você uma coisa que me trago muito. Como eu te disse, há 2 semanas atrás eu estive em Salvador, era um diálogo com empreendedores. Para ser específico e assertivo com você, era um diálogo que envolvia 230 empreendedores de favela de Salvador. 230, Beto, só de Salvador. A gente tem dialogado com 6 ou 7 outros estados no Brasil. Nós não estamos falando aqui do país inteiro, mas é claro que é de interesse nacional isso. Mas vamos, depois do dia 20 de novembro, tomar um café e eu queria muito mostrar um cenário para você que eu sei que você é um apaixonado pelo tema e um abnegado na transformação. Isso certamente vem do seu sangue de base, periférico, suburbano e quer muito ver isso mudar. E estes nossos colegas de trabalho e de sonho e de empreendimento têm sempre ali um gap de dificuldade de chegar na ponta, que é com o cliente ou com o eventual parceiro. Ainda falta abrir um cenário mais alargado para as grandes marcas, essas micromarcas, para o produtor, para aquele que produz produto no território da base da pirâmide, poder mostrar para fora. Eu quero muito poder conversar sobre isso com você, Beto. É uma honra, um prazer gigantesco, tem um caminho enorme. Eu vou mais longe, assim, explicando, só para não perder a questão. Se hoje você quiser comprar uma micro franquia, você tem financiamento dos bancos oficiais com juros baratíssimos. Não precisa entrar com dinheiro e vai pagar 8, 10, 15 mil na franquia. Não é comprar emprego, mas é quase isso. Só que você vai ter o teu próprio negócio e amanhã tu está fazendo 2, 3 novos funcionários
oferecendo emprego. Então, você tem oportunidade, sim, mesmo sem dinheiro, sem o conhecimento, de se tornar. Você precisa o quê? Daquilo que a gente falou ainda agora, da garra, da determinação de querer encarar, não ter vergonha. Imagina quando eu subi no palco a primeira vez na minha vida para dar uma palestra. Deve ser um mico gigantesco, mas foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta, entendeu? Então, a gente tem que encarar, você tem que passar. Ninguém nasce sabendo de tudo, né? Você tem que superar. Né? Eu quero mudar a lei de franquia. Fui bater no Congresso, fui bater no presidente, fui bater em todo mundo, mudamos a lei de franquia, saiu, foi homologado. Então, você tem que ir. Você tem que ir lá, no mínimo, tentar. No mínimo. Sim. Então, a ABF está aí para isso. Todo mundo pode abrir o site, vai ver oportunidade. Tem mais de 3.000 empresas lá. É um site lindo da ABF, onde você pode pegar todas as micro franquias, ver quem está financiando, pode saber tudo daquela micro franquia para ver se identifica, se vai ser feliz fazendo aquilo. Pode ser uma home base, trabalhar em casa, né? E negócio que não precisa nem de ter ponto, entendeu? E ali você se identificar e falar com aquele franqueador. Não fale com medo, fale com esperança, porque eles estão ali ávidos, esperando pessoas que se interessam para ele ajudar a pessoa a acreditar que ele pode. E Agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te mostrar na inteligência, no conhecimento, na informação, na mão no ombro, né? Em tudo que ele vai precisar para ele fazer uma transformação de vida. Esse é o legado da ABF. A gente é um agente transformador, porque é mágico. A gente faz um crescimento rápido no modelo geométrico de alta velocidade, que eu posso, de uma grande ideia, igual da nossa conversa que a gente vai ter, de fazer um modelo social de um negócio, que a gente pode abrir uma franquia social no Brasil todo e repetir isso em 5.560 municípios. Por que não? Será que tem muita gente querendo fazer processos sociais para emancipar a sua cidade que tanto ama, a sua região, seu estado? Por que a gente não formatar uma ideia de sucesso, essa que você está falando, isso se transformar numa franquia social? Ela não é só empresarial, não é só de serviço e de varejo. Ela pode muito bem ser uma franquia social. Você imagina o poder do franchise dentro do social. Você tem uma ação numa creche, num colégio, né? E você modelar aquilo e dizer, quem quer fazer o bem? Eu vou te treinar e você vai repetir esse modelo na sua cidade. Por que não? Não, isso é uma preocupação até, porque, você veja, a gente tem uma perene discussão, ela é eterna, ela não passa, porque você tem a necessidade de gerar postos de emprego. Do outro lado, você tem uma população etária que chega na hora de trabalhar, que vai ali começando pelo primeiro emprego e depois por todos aqueles que já estão inseridos para o mercado de trabalho. Mas aqui vai estar sempre mais alto que aqui. Nós nunca vamos conseguir ter postos de emprego suficiente para essa comunidade, para essa população para trabalhar. Mas o empreendedorismo pode auxiliar na geração de oportunidade para dar esse equilíbrio. Nós sempre teremos uma incidência gigantesca de desemprego, independente da formatação econômica que tem o país, liderança, independente disso. Porque nós somos hoje uma população de um pouco mais de 215 milhões de habitantes, não tem postos de emprego suficiente para isso. Então, para chegar próximo da resolução disso, Beto, nós necessitamos do fortalecimento das microfranquias, nós necessitamos do fortalecimento do empreendedorismo inteiro na base da pirâmide, e aí a gente começa a elevar uma possibilidade de resolução muito real, que é de trazer esse equilíbrio, de realmente ter reduzido o índice de desemprego. Dentro do índice de desemprego, a aproximação das mais variadas modalidades de necessidade, porque você, do outro lado, está equilibrando com um modelo de empreendedorismo acessível, extremamente acessível para auxiliar nessa resolução. Inclusive, Beto, olha, o que me trouxe nos últimos 12 anos da minha vida para a inclinação empreendedora foi exatamente essa crença, essa fé e essa esperança do crescimento e o desenvolvimento da vocação empreendedora da favela. Exatamente por perceber e ter passado por desemprego, enfrentado um monte de coisa e entender que existe
um mecanismo auxiliar para a resolução da geração de renda na base da pirâmide, que é diferente da geração de emprego. É claro que o empreendedorismo ele gera emprego. A microfranquia, a priori, resolve a vida do indivíduo e familiar se ele o tiver. Mas pode gerar mais vida, porque muito dificilmente nós dois e todos iguais a nós sabemos que se você pegar um indivíduo que está em grande dificuldade e alguém acredita nele, esse indivíduo ele tem uma força interior, uma garra, uma faca no dente diferenciada que ele cresce, cara. Ele cresce. A gente sabe disso. Uma coisa, meu querido, oportunidade. Exatamente. Aquela advogada que um dia mandou eu acalmar e fazer meu trabalho porque eu estava honrando o que eu estava fazendo. Que ela via toda a minha dificuldade. Você veja que uma palavra amiga, ela pode ter sido a chave da minha vida, eu podia largar outro dia aquilo, né? Não vou fazer que isso não dá certo, eu não sei nem falar com as pessoas, eu tenho vergonha, entendeu? Não é? E, caramba, Sim. de trem para lá, para cá, batendo em porta para vender livro, e ela me empoderou. Então, o que, que acontece? A gente tem que gerar oportunidades. É isso. Porque tem muita gente que, se pegar uma oportunidade, ele vai voo solo rápido. Ele só precisa da oportunidade. Depois ele vai fazer um trabalho incrível, vai continuar desenvolvendo. Esse dia mesmo, um funcionário meu aqui chegou para conversar. Olha como emociona. Ele disse, eu quero sair da empresa. Eu disse, cara, eu te amo, você é maravilhoso. Te ensinei do zero. Eu disse, não, mas eu quero sair sim. Já juntei uma grana, com a parte do meu acerto eu quero comprar uma franquia da Astral, que agora eu não quero ser empregado, eu quero ser empreendedor e quero ser Olha seu que franqueado. bacana. Te Que emociona ou não? bacana. Pô, Né? cara, você tá louco, cara. E olha Então, são que emoções impagáveis, impagáveis. Está lá impagável. onda, abrindo a franquia dele, agora eu sou empreendedor, né, e tal, com todo o mérito, começou aqui do zero, não sabia nada, desenvolveu, cresceu, uma pessoa maravilhosa, entendeu? A gente tem um ambiente festivo. Franchise a gente mantém muito isso, tá? Eu policio muito isso, entendeu? Tem que gerar Sim. oportunidade, mas tem que ser honesto, tem que, né, ter uma força de trabalho muito legal. Por que, que o franchise é bem visto pela mídia, pela população, pelas pessoas? Que ele gera negócio realmente, desculpe a redundância, reais, que já testado, né? Que viu que aquilo tem nome, marca, tem marketing, tem conceito, já foi atestado por um monte. Se você investir num negócio desse, o risco é muito menor, né? Porque a coisa já é conhecida, já tem um monte. Aí eu falo quando acaba a palestra, como é que você vai saber a marca que é boa? Ouvindo o franqueador também, para saber tudo. Como é que eu fecho isso para eu comprar uma franquia ou entrar naquela marca? Liga para 10 franqueados dele e pergunta, você está feliz? Você comprava de novo? Está ganhando dinheiro? Você comprava a segunda marca? Existe uma boa relação franqueador-franqueado? Se for tudo positivo, qual é o teu risco? Não é verdade? É Aonde? verdade. Eu vou abrir um negócio ali, não sei nada, não tenho um apoiador, não tenho ali um mentor, não tenho nada, não tenho um ecossistema de sucesso, não tenho um negócio já testado. Qual é o teu risco de quebrar? Como o Sebrae fala, em 2 anos fecha mais da metade. Não é verdade? Por quê? Sim, Porque sim. é esse ambiente que o sistema de franquia oferece. Além do calor humano, ele oferece todas as condições para a pessoa desenvolver. Inclusive como ser humano. Imagine o que eu aprendi. Eu jogava bola em descalço em rua de paralelepípedo, né? Soltava a pipa, o meu mundo era aquele mundo ali, né? Imagine para sair e ver o mundo 360 graus. Quantas vezes eu tive que me reciclar e mudar para sair do meu mundo, que meu mundo era o quê? O centro do meu mundo era a Igreja da Penha. Né? Quando eu ia longe, era para ir à olaria, para ir em Caxias. Eu levava amarrado o prato, né, que a minha mãe fazia a comida do meu pai, botava aquele outro prato em cima, o famoso nó do pano de prato, ia levar dentro do Penha Caxias para levar para o meu pai lá em Caxias para ele comer. Pô. Esse era meu mundo. Então, É eu acho isso. que assim, quando você tem a oportunidade, depois, né, a gente resolve, a gente vai para frente, a gente evolui, a gente cresce. Esse papo aí vou adorar. Para você ter ideia, amanhã eu estou indo para Natal, que é a convenção da minha marca, onde eu olho aquele mundo de pessoas,
né, que estão lá para comemorar a volta da Covid. Vamos lançar marca nova e tudo e tal. Eu disse, caramba, pode ter lá em Manaus hoje. Vai lançar uma marca nova lá? Vou estar lá em Manaus hoje. Tem alguma família que está levando o filho para o colégio, que eu não sei o nome, né? Uma esposa, uma casa, uma vida decente, de um cara que trabalha no guarda-chuva astral, na marca astral, que eu, infelizmente, não vou saber quem é nesses detalhes, mas eu sei que aquela marca está ajudando uma família a ter uma vida digna e está ali desenvolvendo. Isso gera um orgulho. Não preciso conhecer as pessoas, mas a gente sabe que ali estão pessoas vivendo decentemente, em cima de uma empresa séria, trabalhando e tal. Essa é a nossa motivação. É a consciência do impacto, né, cara? Sim, a gente gera o orgulho de emocionar. Quando eu vou visitar uma franquia, as pessoas me conhecem das revistas da Astral. Claro, tem o presidente da Astral, então, né? Então, aquela coisa toda e tal. As pessoas não me conhecem, mas recebem com um carinho, com uma felicidade impagável. Não tem coisa mais pura, mais legítima que isso. Não, mas A você gente... está contando uma história da vida das pessoas, né, cara? E você saber ali que, de alguma forma, você está influenciando positivamente aquelas pessoas. Que se ele sair dali, ele já está preparado para outros voos, vai arrumar outro emprego, ele vai conseguir dali, porque ele já viveu um ambiente numa empresa que tem 3 certificações internacionais, entendeu? Que tem todo um passo a passo. Eu sempre digo, né? É até curioso isso. Veja, o sistema de franquia, a ABF, é composto de marcas. O sócio da ABF é Astral, não é Beto Filho. Eu só represento a minha marca. Sim. Eu acho que eu não fico orgulhoso de ver tantas marcas maravilhosas, sensacionais. E há anos, por exemplo, uma Astral está na presidência do sistema de franquia brasileiro, uma empresa que trabalha com saúde pública, saneamento básico, protegendo as pessoas de doença e tudo isso. Está ali? Então, porque é uma Salvando marca... vida, né? Salvando vida. Exato. A gente não sabe quantos milhares de vidas a gente salva, mas quando faz um trabalho numa comunidade, numa empresa, num colégio, num shopping, que alguém deixou de pegar dengue, leptospirose, febre amarela, que deixou de ficar doente, a gente sabe que a gente está protegendo pessoas, protegendo vidas. E às vezes que seria até uma situação letal, que o cara fica doente, vai para o SUS, para aquela máquina, para a empresa, dá um prejuízo gigantesco, gera custo para o governo, né? Porque foi para o SUS, né? Tem que pagar o salário, tem que pagar o tratamento, quando preventivamente você pode resolver um monte de coisa. Então, isso gera um orgulho. Meus franqueados, eles são orgulhosos porque eles salvam vidas, não é porque matam baratas. Eles são totalmente empoderados e são satisfeitos que eles sabem o efeito sobre a população positivamente e seus patrimônios que eles estão cuidando. Então, levam isso numa... Eu sempre falo, a gente não faz controle de praga, a gente protege vidas e protege marcas. É isso que a gente faz no mercado. Né? Não, sensacional, sensacional. Então, as pessoas têm um orgulho muito grande. Então, chega na hora da vida, a gente conseguiu, deu sorte, trabalhou, fez aquilo tudo, tem que retribuir. E a retribuição é essa, meu querido. É a gente tentar, né? Por isso que a gente está à frente, às vezes larga a própria empresa para estar viajando, para dando palestra. Eu vou agora para a convenção, eu chego, vou na universidade, lá no Médio Paraíba, que é a maior lá da região, para dar uma palestra de empreendedorismo para os alunos. Eu adoro, pego o meu carro aqui, vou feliz da vida, entendeu? Ao meu custo, ao meu tempo, entendeu? Eu chego lá feliz da vida, para deixar alguma mensagem para aquelas pessoas. Eu sei que já está valendo. Eu quero até aproveitar aqui, Beto. Eu sei que eu já agradeci, mas hoje aqui de público, nós chegamos aqui a um pouco mais de 500 colegas e amigos e amigas nos assistindo, nos vendo. Com certeza, esse número se dá a importância, a relevância que você tem para esse tema. É um encontro muito temático, que é baseado no empreendedorismo. E o que você acaba de dizer, eu deponho a favor disso e aproveito de público para agradecê-lo quando, há 3 anos atrás, você estava indo em viagem para a Europa, encaminhou a família, perdeu a passagem naquele dia, foi a seu próprio custo para a favela de Paraisópolis, a meu convite, dar uma palestra para um grupo de empreendedores. Então, hoje, mais uma vez, de público, eu trago aqui o meu agradecimento
o meu reconhecimento de você enquanto cidadão, enquanto homem, empreendedor, de como é importante esse seu movimento, viu, Beto? E de como você impacta nossas vidas e dessa generosidade tão ímpar que você tem e manifesta. Olha, deixar a família às vésperas de uma celebração de final de ano, de período natalino, você deixou a família seguir sozinha, perdeu um voo caríssimo, a próprio custo voltou, passou a manhã inteira conosco com uma boa vontade lindíssima. Está naquele ambiente, está ali fazendo um trabalho, é teu convite, quem ganhou fui eu. Não tem coisa. A Europa ficaria muito pequena perto disso. Eu não teria nenhuma emoção tão grande de estar ali, de você me lembrar de mim, me convidar. E fiz como só eu. Claro, a gente tentou alguma coisa, mas eu tenho certeza que eu ganhei muito. E emoção, lembro cada detalhe de estar lá, de estar participando, de estar palestrando e tal. Então, a única coisa que você errou até agora foi essa. Quem tem que te agradecer sou eu. Tá? Não, irmão. Ô, Si, um beijo aí. A minha prima lá do Nordeste aqui, ó, falando com a gente. Então, Si, um beijo para você. a emoção, quem teve fui eu, de conversar com aquela comunidade toda, ver todos aqueles trabalhos artísticos, aquelas obras maravilhosas, artesanais, trouxe coisa para mim. Cara, eu não perdi nada na Europa. Ganhei foi muito. Me chame sempre. Então, estamos aqui, Beto. Vamos, a gente vai chegando aqui por ritos finais aqui. Esse agradecimento de público hoje eu faço a você. Irmão, abraço você. Você é uma inspiração. Realmente você sabe que é uma inspiração. Está aqui manifestada a minha gratidão. Continue sendo esse cara gigante que você é. Esse coração lindíssimo de comportamentos e atitudes ímpar e belíssimo, Beto. Vamos fazer aí uma jornada muito bacana e nós temos aí tido um trabalho nos últimos anos com empreendedorismo. O ano que vem a gente entra numa nova página de desenvolvimento com o fundo que a gente está tendo aqui e eu quero você muito próximo. Eu tenho um carinho muito grande e respeito por você, Beto. Eu tenho uma admiração também enorme. Se a sociedade tivesse muito mais pessoas como você, caramba, a gente teria um multiplicador. Ficar te elogiando, cara, é besteira. Tem 500 pessoas te vendo que te amam aí agora, entendeu? Sabe da importância do teu trabalho. Nem sei tudo da tua trajetória, mas sei muito, né? Porque pessoas interessantes, né? A gente olha, a gente pesquisa, a gente corre atrás, a gente quer saber quem é. Claro que é só da tua trajetória uma tirinha, que já é de orgulho, ela é maravilhosa. O trabalho que você faz, o impacto que você causa, aquilo que você leva, ela está nítida na tua aura, cara. Quando você fala, quando você aparece, quando você executa, as pessoas sentem a tua aura, a força que você tem. Você é um cara mágico, você é um cara lindo, entendeu? E você pode ter certeza, tá? Você pode ter certeza que eu tenho o maior orgulho de ser seu amigo. Pô, obrigado, Beto. A recíproca é mesmo. Então, vamos ficando por aqui. A minha gratidão. Vamos lá, depois do dia 20, tomar o nosso café. E o ano que vem, vamos mostrar aqui para a nossa galera que a gente junto vai fazer algumas coisas bacanas. Eu tenho esperança disso. E meu muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente, a galera que entrou, que não pôde ficar até o final, a galera que está aqui. Muito, muito, muito obrigado, que está sempre me prestigiando os nossos convidados e convidada. E hoje, nesse assunto tão temático, Beto, eles vieram para prestigiar você e eu passo você aqui o encerramento, amigo. Querido, eu que te agradeço, agradeço aí a audiência. Pena só uma coisa, que não tem mais o bafo da onça para a gente ganhar no Cacique de Ramos. É verdade, é verdade. Para a galera saber que o Bafo da Onça e o Cacique de Ramos são blocos carnavalescos da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde conta a história do samba, a história do bairro, a história da música. É um lugar que nasceu grandes nomes da música. O Cacique de Ramos está de pé até hoje, é lindíssimo, belíssimo, continua dando grande contribuição. O Bafo da Onça, lamentavelmente, não existe mais. Mas foram ambientes onde a gente colocou nossa juventude, o nosso entretenimento e marcou a nossa vida. Querido, um abraço, tudo de bom.
Dá um abraço nessa família linda aí que você tem, tá? Obrigado, obrigado. Viu? Um abraço. Valeu, meu irmão. Um beijo para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau.